Olá e seja bem-vindo ao canal Profissão Mãe. Eu sou a Juliana Gonzalez e estou trazendo para vocês o 5º capítulo do livro A Criança, de Maria Montessori. Espero que goste e que faça bom proveito. Livro A Criança, de Maria Montessori. Capítulo 5. Os instintos naturais. Os animais superiores, os mamíferos guiados pelos instintos, não se descuidam do período delicado e difícil da amamentação de suas crias. Dá-nos um exemplo disso a humilde gatinha que vive em nossas casas, quando esconde os filhotes recém-nascidos num lugar apartado e escuro. É tão ciosa de sua prole que nem mesmo permite que a vejamos. E pouco tempo depois aparecem os gatinhos bonitos e vivazes. Os mamíferos que vivem em liberdade total reservam cuidados ainda maiores a seus filhotes. Quase todos esses animais vivem em grupos numerosos, mas a fêmea próxima ao parto retira-se do grupo e procura um local afastado e escondido. Nascidos os filhotes, ela os mantém em silencioso isolamento por um período de tempo que varia segundo a espécie, de 2 ou 3 semanas a um mês ou mais. A mãe transforma-se rapidamente em enfermeira e protetora das novas criaturas. Os recém-nascidos não poderiam permanecer nas condições habituais de um ambiente cheio de luz e barulho. Por isso, ela os guarda em local tranquilo e protegido. Embora geralmente as crias já nasçam com todas as funções desenvolvidas, sendo capazes de manter-se em pé e andar, a mãe, por meio de carinhosos cuidados e tentativas de educação, obriga-os a permanecerem isolados até que adquiram pleno domínio de suas funções e se adaptem ao ambiente. Só então ela os conduz de volta ao resto do grupo, a fim de viverem em companhia de seus semelhantes. É verdadeiramente impressionante a história de tal solicitude materna, idêntica na essência, embora se trate de mamíferos de espécies tão diferentes, como cavalos, bisões, javalis, lobos e tigres. A fêmea do bisão mantém-se longe da manada durante várias semanas, isolada com o filhote, cuidando dele com uma ternura maravilhosa. Quando ele tem frio, cobre-o com suas patas dianteiras. Quando está sujo, lambe-o pacientemente para limpar-lhe o pelo. Quando amamenta, apoia-se em apenas 3 patas, a fim de lhe facilitar a operação. Posteriormente, leva-o para o rebanho e continua a nutri-lo com a paciente indiferença comum a todas as fêmeas dos quadrúpedes. Às vezes a mãe não se limita a procurar o isolamento nos últimos meses da gestação, mas dedica-se a um intenso trabalho de preparação de um local adequado aos nascituros. A loba, por exemplo, oculta-se num recanto remoto e obscuro do bosque, possivelmente em uma gruta, que sirva de abrigo. Todavia, se não encontra o local apropriado, escava uma galeria ou prepara uma cova no tronco oco de alguma árvore, ou ainda constrói um abrigo que depois reveste com algo macio, geralmente com o próprio pelo, que ela arranca do peito, com o que também facilita o aleitamento das crias. Dá à luz 6 ou 7 lobinhos de olhos e ouvidos fechados e cria-os escondidos, nunca se afastando deles. Nesse período, todas as mães são extremamente agressivas contra quem quer que tente se aproximar do covil. Tais instintos deformam-se quando os animais vivem em estado doméstico. As porcas chegam a devorar os próprios filhotes, enquanto a fêmea do javali é uma das mães mais ternas e afetuosas que existem. Até mesmo as leoas, cativas nas jaulas dos jardins zoológicos, às vezes devoram as suas próprias crias. Assim, a natureza só desenvolve suas providenciais energias protetoras quando os seres podem obedecer livremente aos instintos fundamentais. A lógica do instinto é clara e simples. O mamífero recém-nascido deve receber uma assistência especial durante seus primeiros contatos com o ambiente exterior. Deve-se, portanto, ter em conta um período inicial extremamente delicado, correspondente à sua chegada ao mundo, ao repouso necessário após o enorme esforço do nascimento e ao começo simultâneo de todas as funções. Depois disso, inicia-se a chamada primeira infância, ou seja, o primeiro ano de existência, o aleitamento, em suma, a primeira fase de vida no mundo. Os cuidados dos animais que isolam os próprios filhos não se limitam ao corpo. A mãe preocupa-se também com o despertar psíquico dos instintos que nascem no íntimo do novo ser para formar um outro indivíduo da mesma raça. E tal despertar faz-se melhor com luz reduzida e longe de ruído, sob a vigilância da mãe, que, alimentando-os, auxilia e aperfeiçoa amorosamente os filhotes.
O potro, enquanto suas extremidades se robustecem, aprende a conhecer a mãe e a acompanhá-la. E à medida que se manifestam naquele corpo frágil as características do cavalo, começam a funcionar as condições hereditárias. Por isso, a égua não permite que ninguém lhe veja o filho antes que este se transforme num cavalinho, assim como a gata não deixa que se examinem os filhotes antes que estes abram os olhos e se firmem nas patas, ou seja, que se transformem em gatinhos. É evidente que a natureza zela com os maiores cuidados por essas poderosas realizações. A missão dos cuidados maternos é muito superior a uma tarefa puramente fisiológica. Mediante o amor cheio de ternura e as atenções delicadas, a mãe cuida sobretudo do despertar dos instintos latentes. Da mesma forma, poder-se-ia dizer que, por meio dos cuidados delicadíssimos que devem necessariamente ser prodigalizados ao recém-nascido, é preciso zelar pelo nascimento espiritual do homem. Se você gostou do conteúdo, achou interessante, relevante para você ou para outras pessoas, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!